Oiê, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, 30ª semana de aula de ciências. Nós vamos precisar da apostila, vocês coloquem na página 276, que a professora vai fazer a correção da tarefa. Depois vou fazer mais um pouquinho de conteúdo sobre a unidade que a gente está trabalhando, tá? Então, foi tarefa, né, da página 276. A professora vai fazer a correção, estão prestando bastante atenção, tá? O Sol é a nossa fonte de luz natural. Você conhece alguma outra fonte de luz natural? Cite um exemplo. Então, aqui eu tenho sugestões de respostas, como estrelas, fogo, alguns animais bioluminescentes, como vagalume, tá? Se vocês colocaram alguma dessas respostas, tudo ok. Dê exemplos de fontes de luz que não são naturais. Como elas são chamadas? Então, como sugestões aqui de resposta, eu tenho lâmpadas, lampiões, lanternas, tochas, e são chamadas de fontes de luz artificiais. Exercício 2. Usando o que você aprendeu nesta unidade, ligue para associar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, temos aí material transparente, material translúcido e material opaco. Nós vamos ligar nas figuras ao lado, tá bom? Material transparente aí. Então, seria a nossa tigela aí, né? Transparente de vidro. Material translúcido, essa figura maior, que parece que a pessoa está atrás de um box no banheiro, não é? Não dá para ver bem nitidamente a pessoa, certo? E o material opaco, esse jarro, que parece um jarro de argila ou porcelana. Então, esse é o opaco. 3. Escreva V para verdadeiro ou F para falso nas frases a seguir e corrija-as se for necessário. Se ela estiver errada, nós vamos escrever corretamente, tá? Então, eu vou ler. Para enxergar, precisamos de luz natural? Falso, né? Porque agora nós também temos a luz artificial. Então, para enxergar, precisamos de luz, que pode ser de uma fonte natural ou artificial, ok? Quadradinho 2. Os materiais translúcidos são atravessados pela luz e podemos ver nitidamente através deles? Não, né, gente? Então, essa resposta também é F. A primeira e a segunda é F. Então, ficando assim corrigida, ela vai ficar: os materiais translúcidos são atravessados pela luz, mas não podemos ver nitidamente através deles. É o caso dessa figura em cima que a gente acabou de ver, né? Uma pessoa atrás aí de um vidro de box. Embaçado, né? Último. Não podemos ver através de materiais opacos? Sim, né, gente? Resposta verdadeira. Então, não precisa fazer nenhuma correção. 4. Dê exemplos de materiais ou objetos que podem refletir a luz. Então, como sugestão de respostas, eu tenho metais polidos, espelhos e superfícies de água, ok? Então, agora, a professora vai ler um pouquinho mais sobre luz, né, para vocês, que é o nosso tema, né, da nossa unidade. Não está na apostila, a professora pegou esse texto de um outro livro, uma outra fonte, tá bom? Mas que vai acrescentar um pouco mais sobre o entendimento para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A luz é uma forma de energia que conseguimos enxergar. Aliás, o sentido da visão só é possível devido à existência da luz. Sem ela, nada conseguiríamos enxergar. As imagens dos objetos só se formam no cérebro depois de recebermos a luz que eles refletem. A luz pode ser proveniente de diversas fontes. Existem fontes naturais de luz, como o sol, e fontes artificiais, como as lâmpadas.
Olha só, exemplo de luz artificial, né? Uma sala de jantar com os lustres iluminando o ambiente. E ao lado, né, temos o sol, uma luz, uma fonte de luz natural. Olha só. E um pouquinho mais sobre animais bioluminescentes. Você sabia que existem alguns animais que são fontes naturais de luz? Eles são capazes de emitir luz gerada por processos químicos. Muitas vezes, essa luz pode atrair animais que lhes servem de alimento ou pares para o acasalamento. Ela pode ainda afastar predadores. Olha só, um vagalume, olha, medindo 1 centímetro com a sua luzinha aí, pisca-pisca. Quem aí já viu algum vagalume à noite, né? Quando tá bem escuro, geralmente quando a gente vai pra roça, né? A gente vê bastante vagalume, tão lindo, né? As luzes parecem meio verdinhas, né? E aí ao lado também, uma água viva, olha, chega a medir 7 centímetros. Tá bem? Olha só, é uma fonte de luz bioluminescentes. Olha lá, a luz e matéria. A luz pode apresentar comportamento diferente conforme o tipo de material que ela encontra. Materiais transparentes são aqueles que deixam a luz atravessá-los quase completamente. Isso faz com que enxergamos através deles. Um exemplo de material transparente é o vidro, né? Quando ele está limpinho, né, gente? Conseguimos enxergar com nitidez o que se encontra atrás do vidro de uma janela, que é um material transparente. No mesmo caso, a lente do óculos, lembram? Então, para saber um pouco mais, vamos falar também de materiais translúcidos. São aqueles que só permitem a passagem parcial da luz. Isso faz com que a imagem que está atrás deles esteja borrada, meio opaca, né? Ou seja, não aparece muito nítida. O vidro fosco é um exemplo de material translúcido. Enxergamos borrado o que se encontra atrás de um vidro fosco, que é um material translúcido. Olha só o exemplo aí. A gente sabe que é uma menina, uma moça, né, que está atrás, mas a gente não consegue ver nitidamente o rosto da pessoa, nem o corpo dela. E materiais opacos são aqueles que não permitem a passagem de luz. Desse modo, não conseguimos enxergar o que está atrás deles. Um exemplo de material opaco é a madeira. Olha só, não conseguimos enxergar o que está atrás de uma porta de madeira, que é um material opaco, tá? Nem atrás de uma parede, não é verdade? Então, para treinar, né, um pouco mais sobre a luz, aqui fala, todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. A luz pode ser natural ou artificial. Então, agora, de tarefa, né, vocês vão treinar um pouco mais sobre luz natural e luz artificial, tá? Escreva as palavras ou quadro nos seus devidos lugares. Então, vocês vão colocar o que é fonte de luz naturais de um lado e fonte de luz artificiais de outro, tá bom? Temos aí o sol, estrelas, relâmpago, fogueira, lampião, vela, fósforo e lâmpada. Então, só lembrando que fonte de luz natural não necessita da interferência do ser humano, né? Para fonte de luz artificial necessita da ajuda aí do ser humano para emitir a luz, tá? Fica a dica para vocês. Aqui, outro exercício para treinar um pouco mais. Vocês vão ler o texto a seguir e vai fazer o que se pede, tá? A luz, a professora vai ler e depois vocês podem reler. A luz natural que ilumina nosso planeta é produzida pelo aço chamado de Sol. Então, sabemos que o Sol é uma estrela, lembra? A luz produzida pelo Sol viaja através do universo, chegando à Terra cerca de 8 minutos após ser liberada. Ao longo do tempo, o ser humano construiu instrumentos capazes de produzir luz artificial.
Atualmente, com a descoberta e implantação de energia elétrica, os objetos que produzem luz artificial fazem parte da maioria das casas. Verdade, gente? Hoje a gente tem luz elétrica, né? Mas assim, só pôr a mãozinha na tomada lá, pá, já acende o ambiente que a gente quer entrar ou ficar. Geralmente é à noite. De dia a gente não precisa gastar energia, né? A gente pode usar a fonte de luz natural, certo? Então, exercício A. De acordo com o texto, qual é a fonte de luz natural em nosso planeta? Então, vocês vão responder aí dentro dessa tabelinha. B. Cite duas fontes artificiais de luminosidade. 2. Observe as imagens a seguir e classifique as fontes de luz representadas nelas. Como? Se for artificial, vocês vão colocar a letra A. Se for fonte de luz natural, vocês vão colocar a letra N na figura. Então, são 4 figuras aí. Tem um menininho lendo aí. Tem uma janelinha entrando uma luz. Tem uma casa também, né? Com vidro translúcido, emitindo, né, a passagem de luz. E tem aí também uma praça iluminada. Então, vocês vão colocar aí o que for artificial, a letra A, entre os parênteses. E o que for natural, a letra N. Ok? Então, boa tarefa e bons estudos. Tchau, tchau!